Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitor em Crise e muita gente me pergunta como é que faz para ler mais, para conseguir ler melhor ou como é que faz para iniciar esse mundo de leitura. E hoje eu então vou dar algumas dicas que me auxiliaram bastante. Então vamos lá? O que é esse meu bracinho fazendo isso? Primeira dica, procure livros com temas que você curte. De nada adianta assim, ficar lendo romance histórico ou fantasia fantástica se tu não te identifica com nenhum desses temas. Se tu gosta de ficção científica, vai atrás de livros de ficção científica. Eu gosto de filmes de terror. Vai atrás de alguns livros com essa temática de terror. Avalie esses filmes, seriados, jogos e outros interesses que tu tens e procure livros que tenham mais ou menos um tema semelhante a isso. Mas assim, você não deve se fixar só nesse tipo de leitura. Conforme o tempo vai passando, vai buscando novos temas e busque outros tipos de livro para ampliar o seu gosto literário. Gosto muito de filmes e séries de ficção científica, então no começo eu comecei a ler bastante coisa de ficção científica. Hoje eu já ampliei bastante esses temas, mas inicialmente eu lia bastante coisa de ficção científica. Então é isso, pegue o que você gosta e vá procurar livros semelhantes a isso. Depois vai incluindo mais. Dica número 2. Fuja inicialmente dos clássicos. Não, calma gente, calma. Não tô dizendo que clássico não é bom, que a gente não deve ler. Os clássicos eles são a base da nossa literatura. Então todas as histórias elas partem de um livro inicial, no caso. Os clássicos eles têm esse peso na nossa história. Então eles são importantes sim. Normalmente as histórias clássicas elas têm uma narrativa mais densa ou que tem que ser lido com mais cuidado. Tem mais de uma camada para te analisar. E para quem está começando, esses livros podem ser um pouco pesados para ler. Pode dificultar um pouco a leitura. É só a gente se lembrar dos livros que eram obrigatórios na escola, que normalmente todo mundo considerava esses livros chatos, porque a gente era obrigado a ler aquilo ali e não era algo que a gente estava preparado para ler. Então comece sim com livros mais leves, que são mais contemporâneos, e vai incluindo, ler uns 3 livros mais contemporâneos, inclui um clássico no meio para balancear isso, para começar a tomar o gosto pelos clássicos. Eu tenho livros que eu adoro assim, que são clássicos, que se eu fosse para ler quando eu estava iniciando, eu tinha certeza que eu ia odiar eles e não ia conseguir ler eles de um jeito correto. A terceira dica é não force um tempo de leitura. Leia 2 horas por dia, leia 4 capítulos por dia. Isso não é bom. Normalmente não serve para todos os leitores. Porque às vezes tu tá lendo um livro que ele é muito chato, que não tá se desenrolando, tu tem que ficar lendo, vou ler 2 horas isso aqui, eu não aguento mais. Ou, eu tenho que ler 3 capítulos, e cada capítulo tem 200 páginas. Então, não são dicas boas. Em alguns casos vai te desestimular a ler, ter esse tempo fixo para te ler. Leia quando tu tiver tempo. Se tu estiver num ônibus, se tu estiver numa fila de banco, se estiver esperando alguém, se estiver no banheiro, pegue um livro, lê, dá uma lida nesse meio tempo. Se estiver bom, continua a leitura, lê mais um tempo. Se estiver ruim, fecha e vai fazer outra coisa. Porque não adianta tu ficar forçado, ficar ali, não, eu preciso ler isso aqui até terminar. Faça com que esse tempo ele seja bem aproveitado. Não vale a pena tu deixar o livro largado e não ler nunca mais, hein? De olho. Quarta dica, estipule uma meta alcançável. Tem bastante gente que diz assim, esse ano eu vou ler 30 livros. Só que a pessoa lê um livro por mês. Acho que a conta não vai fechar no final do ano, né? Criar essas metas inatingíveis, elas acabam desestimulando, porque se tu não chega e não bate essa meta, tu acaba ficando desmotivado e pro ano que vem tu não vai nem criar meta ou vai deixar isso de lado. Se você no passado leu 5 livros, estipule uma meta para que esse ano você leia 6 ou 7. Não estipule para li 5 ano passado, eu vou ler 20 esse ano. Então, faça metas que sejam atingíveis. Quando tu conseguir atingir essa meta, tu vai se sentir realizado. Porque, eu ia ler 5, eu li 6. Então, tu já fica até mais feliz. Faz que nem o governo. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quinta dica, pesquise informações sobre o livro. Quando a gente pega uma história muito boa, a gente quer saber tudo sobre ela. Então eu vou atrás, eu pesquiso. O que levou o autor a escrever aquela história? Por que ele usou tal cidade para passar a história? Por que ele usou tal carro? Por que a cortina era azul? Não, mentira. A cortina era azul porque ele quis. Eu também vou atrás e vejo se tem adaptação, se tem filme, se tem seriado, se tem HQ. Isso é bom. Porque faz tu te envolver na história, faz tu querer saber mais sobre isso e daí tu vai até descobrir coisas novas sobre a narrativa. Por exemplo, a J.K. Rowling pensou em escrever Harry Potter quando ela estava viajando de trem, mas cuidado,
porque pode cair no oceano das fanfictions e é um lugar muito perigoso para se estar. Cuidado. Sexta dica, mergulhe dentro da história. Uma das melhores sensações que a gente tem ao ler um livro é se sentir parte da história, é estar presente ali junto com os personagens, é sentir o que eles estão sentindo, seja imaginando os personagens ou o local, sentindo mesmo parte daquela história. Isso não é uma coisa de se envergonhar, isso é positivo, é sinal que tu tá imerso na história, tu tá lendo e tá entendendo aquilo e tá projetando aquela imaginação do autor com uma visão tua. Se eu tô lendo um livro e tem uma batalha épica, eu vou lá, pego meu escudo, pego a minha espada. Se eu tô lendo um livro policial, eu vou lá descobrir quem é o assassino, por que ele fez isso, se ele deixou alguma pista, ele deixou alguma coisa que o personagem principal não tá encontrando. Participe ativamente das histórias, isso é legal, é muito legal. Também quando tu cria um personagem, tu já imagina ele como uma pessoa, como um ator ou como alguém conhecido. Tem uma história engraçada. No Código da Vinci, um dos personagens, ele é interpretado pelo Ian McKellen, e eu lembro que no livro Anjos e Demônios tem um personagem que ele anda de cadeira de rodas. E na mesma hora, aquele personagem na minha cabeça, ele virou Patrick Stewart. Por quê? Por causa do Ian McKellen, que ele era o Magneto, e o cara que andava de cadeira de roda, quem era? O Professor Xavier. E quem interpretava ele era o Patrick Stewart. Então isso é legal, porque tu pega um personagem que estava na adaptação e faz uma relação com outro personagem de algo totalmente diferente e traz para dentro do livro. Isso é muito bom. Sétima dica. Acompanhe as adaptações e note essas diferenças. Hoje em dia é muito comum a gente ver adaptações de livros através de filmes, de jogos, de seriados. E isso é muito bom, porque tu consegue ver aquilo que tu leu, eles passam para uma outra mídia. Então assista, jogue, leia, se for no caso uma HQ, veja isso e note também as diferenças. O que tem num livro, normalmente 100% não dá para ser colocado numa adaptação. Um jogo, com certeza ele vai ter bastante plot do livro, mas ele vai ter também a parte da jogabilidade. Então eles mudam. Perceba essas diferenças. Entenda por que eles fizeram isso, por que eles trocaram. Mas tem coisa que não dá pra entender porque o estilo não tá igual o Código da Vinci. Mas a gente releva. A gente tem que entender que todos os seres humanos são pessoas lindas e amáveis e que não devem sofrer de um jeito que nem a gente sofre. Ficou bom, assim, agradeça, porque é muito bom tu ver um personagem que tu gostou muito no livro se tornar real. Agora, se ficou ruim, não tá assim de pegar o dinheiro que tu gastou com aquilo ali e logo pra casa da diretora e esganar ele até assim. Mas não, a gente não faz isso, né? Cuidado, diretores. Cuidado. Oitava dica. Troque ideias com outros leitores. É muito comum tu terminar de ler um livro fantástico e tu não tem ninguém para comentar com ele. Tu não tem nenhum amigo que já leu, ou não tem nenhum conhecido, ninguém. E tu fica com aquilo lá na cabeça, meu Deus, eu preciso comentar com alguém sobre esse livro, que tu fica desesperado. Mas é muito fácil. Hoje em dia a gente tem diversas formas de encontrar pessoas que já leram o mesmo conteúdo. Temos redes sociais, tem Facebook, tem o próprio Scoob, tem o Goodreads, tem o próprio Booktube, então tem muitas pessoas que provavelmente já leram o mesmo livro e vão conseguir trocar essas ideias contigo. Se tu tem um grupo de amigos que já leu, aproveita, conversa, discutam sobre isso. Tem argumentos, eu gostei da história, não gostei, por que eu não gostei? Essa discussão é saudável, faça isso, é muito bom. Nona dica, faça anotações sobre o livro. Durante a leitura, vai ter sempre alguma citação, uma passagem importante, alguma coisa que vai dar uma dica sobre algo que vai acontecer no decorrer do livro. É interessante marcar isso, seja com post-it, seja anotando num caderno, ou fazendo uma resenha em algum site, ou até rabiscando o livro, que é inadmissível. Mentira, pode riscar o livro se você quiser. E tu até consegue pegar algumas dessas frases e até mandar para um crush ali, né? Manda ali no WhatsApp uma frase bonita do livro. Diz que foi tu que falou. Mentira, não diga que foi você que falou. E diz que tu tava lendo o livro e lembrou da pessoa, ó. Depois tu vai dar uns beijinhos ali, ó. Nota essa dica, hein? Eu te conquistei assim, Monique. Mentira. Conquistei sim. Mentira. E também é interessante dar notas para os livros, avaliar os livros. Esse livro tem 3 estrelas, 2 estrelas. É um livro favorito. Isso é legal. Tem bastante rede social que permite tu fazer isso. Que daí tu começa a avaliar melhor os livros. Inicialmente eu sempre dava 5 estrelas para todos os livros. Tinha uma ideia de que os autores iam ficar chateados se eu não desse isso. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que
Eu não tinha que deixar todos os livros no mesmo patamar. Eu comecei a melhorar a minha pontuação, assim, de esse livro tem 3 estrelas, 4, 5. A história ela não termina de um jeito interessante, o autor se enrolou muito para fazer alguma coisa, então ela vai, alguns pontos vão fazendo com que eu diminua um pouco a nota. E a 10ª e última dica é aproveite. Leitura ela só te traz coisas boas. O George Martin ele escreveu que um leitor ele vive 1000 vidas antes de morrer, enquanto quem não lê só vive apenas uma. E essa é uma frase bem legal, porque quem é leitor não consegue explicar essa paixão por leitura, por que a gente gosta tanto de ler. Ela pode ser alguma válvula de escape, assim, tu tá nervoso, tu tá com medo, tu tá com um problema, tu acaba lendo, tu acaba te acalmando. Pode ser diversão, aprendizado, uma forma de conhecer outros lugares, uma forma de conhecer outras culturas, pensamento de outras pessoas. Isso é muito bom. A leitura ela melhora a escrita, ela melhora a imaginação, ela faz com que tu crie mais amigos, porque daí tu vai ter muito conteúdo para conversar. Muito conteúdo. Às vezes eu e a Monique a gente fica horas e horas falando de um assunto determinado, de alguma história e não tem fim, a gente tem que parar, porque senão a gente vai ficar eternamente conversando. Falando merda. Também. Cada um lê e vê a leitura de uma forma diferente. Então não é necessário tu ler 300 livros para se achar um leitor. Tu pode ler 1, 2 livros e já é o suficiente. Se isso já te faz feliz e já te dá a sensação que tu gosta de ler, tá ótimo. Aproveite enquanto você está lendo, faça disso uma rotina, torne a leitura um hábito e tu vai ver que só vai trazer benefícios para ti. Fique à vontade para seguir essas dicas. Se você acha que essas dicas não servem para nada, tá ótimo também. Se você tem outras dicas, deixe também aqui nos comentários. Essas foram as que me ajudaram bastante quando eu tava melhorando e criando o meu hábito de leitura, né? Pode ser que você não se identifique com nenhuma delas, ou pode ser que isso te auxilie bastante. Então, crie suas dicas, crie suas regras, suas formas de leitura e seja muito feliz. Aproveite, ler só vai te trazer coisas boas. Então hoje era isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários realmente essas dicas, o que você acha, se te ajudou, se alguma dessas dicas faz sentido, se não faz, se eu tô falando abobrinha. Clique aqui para se inscrever no canal, deixe seu joinha, me siga nas redes sociais também e até o próximo vídeo então. Tchau, pessoal. Tá o lugar para passar, para criar esse... Que lugar que ele usou para...